Rádio Independente. Direto ao ponto. No Direto ao Ponto, a participação do médico e gourmet Dr. Marcos Franck. E se sempre é bom falar sobre churrasco, e comer churrasco também, né? Não só falar, mas apreciar um bom churrasco. Essa semana em especial, semana dedicada à cultura gaúcha, com certeza o churrasco vai estar para todos os lados, né, doutor? Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E, sem dúvida, nenhum estado tem esse apego às tradições como o nosso estado tem. É algo reconhecido por todos os outros brasileiros, né? Assim como nós somos aí o único estado que, quando toca o hino do estado, todo mundo levanta e canta, né? Isso aí mexe com os outros brasileiros, né? E claro, e tudo está ligado aí à Revolução Farroupilha e a essa lembrança que a gente tem e também a nossa cultura, as nossas músicas e a nossa comida. E quando a gente fala em Semana do Gaúcho, eu tenho certeza que todo mundo pensa aí em churrasco. E eu fui buscar um pouquinho então da história desse churrasco. O gado, a res, ele não é um animal endêmico do Rio Grande do Sul e a gente deve isso aqui aos jesuítas, que em 1634 trouxeram as primeiras cabeças de gado para o Rio Grande do Sul e fundaram lá os 7 povos das missões. Depois, como houve uma mistura lá política com a coroa espanhola e com a coroa portuguesa, os jesuítas lá que estavam fazendo um trabalho de catequização dos índios foram expulsos do Rio Grande do Sul e aqueles imensos rebanhos ficaram soltos no Rio Grande do Sul e o pessoal vinha aqui para tentar pegar esses rebanhos aí. Bem, isso aconteceu ali e o que acontecia então? Vinham o pessoal pegar a res e o que eles faziam com a carne? Carneavam o boi, pegavam um pedaço de carne, botavam embaixo da sela, faziam um charque que deu origem ao nosso carreteiro. Essa era a maneira inicial de fazer charque, né? Botar embaixo da sela ou dos pelegos e deixar a carne curar. Outra maneira de consumir a carne era pegar um galho pontudo, fazer um fogo e botar a carne, fazer o famoso espeto de chão. Bem, as carnes que nós chamamos hoje de nobre, as raças britânicas, só chegaram no Rio Grande do Sul no século XX pela influência de um grande produtor aí chamado Assis Brasil. Então, chegam as raças britânicas e nós fomos o primeiro estado a oferecer churrasco tradicional num restaurante. E esse restaurante ainda está aberto. O restaurante Santo Antônio, a churrascaria Santo Antônio, lá em Porto Alegre. Ela foi fundada em 1935, então fica uma dica aí. Outra criação dos gaúchos, dessa vez em São Paulo, mas eram gaúchos aqui de Nova Brécia, criaram um sistema de espeto corrido, que era uma maneira de servir mais gente com menos trabalho, menos pedido, cada um ia comendo o que passava. Também o primeiro frigorífico Silva, foi o primeiro a dar o que se chama de nome aos bois. Hoje em dia, quando a gente vai num açougue ou no mercado, a gente vai ver lá Hereford, Nelore, qual é a raça do animal. Isso começou aqui também no sul, no frigorífico Silva. De lá para cá, o churrasco foi se sofisticando, né? Aquelas carnes tradicionais, a picanha e a costela e o chuletão, no meu tempo chamava assim, né? Vamos assar uma chuleta, virou entrecô, virou contrafilé. As carnes foram se modificando. A maneira de fazer a carne se modificou e a gente pegou um pouquinho da cultura dos argentinos também, que fazem na parrilla. Mas a verdade é que o hábito, seja ele com espeto ou com parrilla, segue vivo e esse costume de reunir a família e os amigos num encontro caseiro, depois de um jogo, alguma coisa, continua existindo e essa é algo que nós cultuamos aí no 20 de setembro. E a nossa receita, nós não queremos ensinar ninguém a fazer churrasco. Vamos partir do princípio que todo gaúcho e gaúcha sabe fazer churrasco. A receita que a gente deu aqui é de um pão de alho. Então a gente pode ensinar o pessoal aí a fazer um pão de alho, que é um ótimo acompanhamento aí para o churrasco. Essa é a dica então do Hungry People aí, para esse início de semana farroupilha aí que está se avizinhando. Tem muitas marcas hoje de pão de alho, né? Um tempo atrás. Quantos anos será que existe o pão de alho? Assim que a gente comercializado, compra no mercado. né?
Se fazia um tempo atrás, hoje a gente continua fazendo, tanto tá aí a dica do Dr. Frank, mas talvez de 15 anos, 10, 15 anos para trás, não existia de comprar no mercado. Quando eu era criança, adolescente, não tinha, vamos comprar um pão de alho para fazer junto. Mas hoje em dia eu falo, nos churrascos que eu estou, especialmente com família, assim, dificilmente vai faltar o pão de alho. Eu tenho uma pequena lá em casa que o principal para ela é o pão de alho. Hoje eu tenho feito muitos legumes também, pimentão, abobrinha, cebola eu sempre gostei de fazer também, então cada vez mais não é que é menos carne, mas é que tem outros ingredientes, né, no churrasco, mas quais que são as dicas para o cara fazer um pão de alho em casa, Dr. Frank? Pegar um pão velho, tem que ser um pão novo, o que vai? Pode ser um pão novo, um cacetinho, e precisa ter alho, sal, um pouquinho de pimenta e azeite. E o que a gente faz ali, a gente vai ensinar é a maneira de como usar, a gente usa manteiga também, um pouquinho de tempero verde picado, né? Usa queijo mussarela ali junto, então a gente fez um pão de alho aqui mais elaborado, né? As pessoas podem lá picar o alho, cozinhar na manteiga e botar dentro do pão. Essa é a maneira mais fácil de fazer. Nós fizemos aqui algo mais elaborado, porque o churrasco está ganhando novos. Eu me lembro de isso aqui tinha que ser feito. Dali a pouco, alguns locais começaram a vender um pão de alho ainda feito, não industrializado. Hoje já vem pão de alho industrializado. Vem na forma de cacetinho, vem cortado, vem de uma forma redondinha, como o pessoal quiser. E olha só, o churrasco ele foi sofisticando. Daquela carne espetada, apareceu a linguiça, apareceram as carnes de porco, apareceram as carnes de ovelha, apareceu o coração de galinha e a coxa pendurada. Tudo isso foi mudando e a culinária foi aceitando. Hoje ninguém reclama lá se alguém pegou um entrecô ou botou uma picanha ou coisa parecida. Tem gente que ainda chama de churrasco raiz, né? Esse churrasco de picanha, de costela, e chama de churrasco gourmet, esse com os cortes argentinos. O Ricardo estava nos contando aqui dele colocando legumes, que é um costume dos argentinos e dos uruguaios, que usam principalmente pimentão junto com queijo, gorgonzola, na sua parrilla. Fica bom. Fica bom, e aí depois veio um outro argentino que começou a pendurar abóboras e abacaxis e coisas no fogo, que é o Francis Mallmann, e agora a gente vai para as churrascadas aí e encontra aquele monte de legume e fruta pendurado no fogo. Ok, daqui a um tempo talvez passe o modismo, né? Mas são coisas, para ver que o churrasco não é tão tradicional assim como o pessoal pensa, e ele aceita algumas modificações. Se a modificação veio para ficar ou não, o tempo é que vai nos dizer. O que me parece é que a introdução da linguiça e a introdução do pão de alho no churrasco veio para ficar. E a maionese também não pode faltar, né? Bem, uma contribuição aí dos nossos imigrantes alemães, né? Que trouxeram a salada de batata, ou a maionese, né? E ficou super bem. Uma salada que os italianos colocaram, salada de cebola com tomate, tudo isso foi sendo acrescentado. E é aquilo que a gente sempre fala, é isso que torna a culinária bonita, essa contribuição de outros povos para aquele prato. E o que for bom fica, não? É assim que funciona. Dr. Frank, nosso convidado para comparecer lá no nosso rancho do Grupo Independente, vai ter carne direto lá. Hoje começa com um carreteiro de linguiça do Renato Worm, mas vai ter churrasco em alguns momentos com pão de alho, imagino eu, outros talvez não, mas tá feito o convite aí para aparecer lá e confraternizar com a nossa Nós vamos aparecer lá e levar alguma contribuição para esse churrasco aí. Melhor ainda. Grande abraço, um ótimo final de semana. Ótimo final de semana a todos aí. Obrigada, Dr. Marcos Frank, médico e gourmet, participa conosco no Direto ao Ponto sempre às sextas-feiras.